vemos o garoto chamado Michele Silens, indo de bicicleta para a escola em Trieste, na Itália. Ele tem uma nota de 50 euros com a qual pretende comprar uma fantasia para uma festa. Na escola, ele se senta atrás de sua paixão de longa data, chamada Stella. A aula deles aquele dia é interrompida por uma policial chamada Giovanna, que, por acaso, também é mãe de Michele. Ela está lá para perguntar sobre o desaparecimento de um aluno. Giovanna então pede à classe que avisasse a polícia caso alguém tenha notícias do desaparecido. Depois que ela sai, o nariz de Michele começa a sangrar, então ele corre para o banheiro. Os valentões que o incomodam há muito tempo aparecem e ameaçam ele com uma arma de paintball, mandando que ele entregasse todo o seu dinheiro. Ele volta para casa desanimado com o incidente, então tira o dinheiro que havia economizado e decide comprar uma fantasia com ele. Michele então visita uma velha loja de fantasias e pergunta por uma fantasia de super-herói. O vendedor da loja entrega a ele um macacão e uma capa, afirmando ser uma roupa de super-herói chinês. Michele não parece gostar muito da fantasia, mas a compra mesmo assim. Quando Giovanna volta do trabalho para casa, ela vê Michele sentado no sofá, já fantasiado e se recusando a ir à festa por pensar parecer um estúpido. Ela afirma que ele está bonito, então o manda para a festa. Lá, ele se diverte e até conversa com sua paixão Stella. Mas certo momento, os valentões reproduzem vídeos de Stella caminhando na rua e falam para todos que o vídeo estava no celular de Michele e que ele estava perseguindo ela. Envergonhado, ele corre para o banheiro e se tranca lá dentro. Todos os seus colegas batem na porta do lado de fora, mandando ele abrir e gritando muito, caçoando dele. Michele está frustrado e deseja ser invisível. Quando ele fala isso, de repente as luzes se apagam. Na cena seguinte, nós o vemos pular da janela do banheiro e voltar para casa correndo. Já pela manhã seguinte, ele acorda com seu cachorro latindo. Ele não lhe dá muita atenção e vai para o banheiro escovar os dentes. Quando ele se olha no espelho, fica chocado ao ver apenas seu roupão e a escova. Seu corpo estava invisível no espelho. Michele sai correndo e, se olhando em um outro espelho grande, tira seu roupão. Então sua mãe entra no quarto e o ignora completamente, provando apenas que ele estava realmente invisível. Quando ela começa a olhar ao redor, Michele rapidamente escreve um papel dizendo que tinha ido para a escola mais cedo e o coloca na cama. Ela lê e depois vai para a sala, onde liga para ele de seu telefone. Então ele rapidamente atende e diz para ela que estava bem. Confuso sobre o que fazer a seguir, ele se veste com roupas de mangas compridas. Depois de cobrir cada parte de seu corpo, ele vai para a escola e observa Stella de longe. Michele então percebe o valentão da escola e planeja ensinar a ele uma lição por incomodá-lo tanto. Ele tira a roupa e vai para a escola nu e invisível. Durante a aula, ele pega a arma de paintball do valentão e a usa na professora, fazendo ela suspendê-lo. Então Michele vai até o vestiário das garotas e as observa se despir. De repente, uma toalha cai sobre ele, deixando sua silhueta evidente para todos. Nesse momento, seus poderes começam a desaparecer, tornando-o visível novamente. As meninas gritam muito quando veem ele nu debaixo da toalha. No dia seguinte, Michele está em sala de aula, onde um psicólogo chamado Basile está dando palestra sobre a saúde mental dos adolescentes. Pois 2 colegas de Michele tinham fugido de casa no último mês, então ele acha que é necessário entender a maneira de pensar dos adolescentes. Enquanto Michele ouve a palestra, suas mãos começam a brilhar e de repente elas desaparecem. Felizmente a aula acabou e ele saiu correndo antes que alguém pudesse vê-lo desaparecer. Ele corre para casa, cobrindo todas as partes do corpo e chegando em seu quarto, lá ele vê sua irmã mais nova chamada Candela. Ele a pede para sair enquanto fica de costas para ela. Candela suspeita, então abre e fecha a porta para fazer parecer que ela saiu. Michele não se vira para verificar e começa a tirar suas roupas. Quando ele se vira, Candela grita de medo, vendo que seu irmão estava invisível. Michele acalma e diz que seu traje lhe deu superpoderes. Enquanto isso, na delegacia, o psiquiatra Basile trabalha com Giovanna investigando os adolescentes desaparecidos. Giovanna insiste que eles podem ter sido sequestrados, mas Basile argumenta que eles estão apenas sendo rebeldes, o que é normal para a sua idade. Quando Giovanna volta para casa, Michele ainda está invisível. Giovanna conversa com alguém ao telefone, revelando que Michele é adotado. Ouvindo isso, ele fica muito surpreso e magoado, então vai para um balanço na praia perto de sua casa. Enquanto ele está se balançando, Stella chega lá e pensa que ele era um fantasma. Ela não parece estar com medo e, em vez disso, pede a ele para ser seu amigo. Ele faz uma carinha sorridente na areia para se comunicar com ela, então os dois decidem se encontrar novamente. Depois que Stella sai, Michele vê um homem próximo olhando para ele, embora ele esteja invisível. O homem então se afasta usando uma bengala, revelando ser cego. Aquela noite, Michele visita a casa de Stella. Ela está encantada por ter feito um amigo invisível. Os dois se beijam, mas nesse momento os poderes de Michele começam a desaparecer. Então ele foge antes que Stella possa ver seu rosto. Mais tarde, Stella está sozinha em sua aula de ginástica, quando de repente um dardo tranquilizante atinge suas costas, fazendo-a cair no chão inconsciente.
Nesse momento, Mikkely, decidido a contar sobre seus poderes de ficar invisível, se dirige para o local onde ela fazia seus treinamentos de ginástica. Quando ele chega ao prédio, ele vê um homem mascarado carregando Stella. Mikkely ataca o homem e o cachorro morde sua mão. No entanto, o homem consegue escapar com a garota. Mais tarde, a polícia chega ao local. Eles acham que os adolescentes que sumiram não estavam fugindo, mas sim foram sequestrados. Stella acorda em um lugar estranho, com a cabeça presa a vários fios, então vê o psiquiatra Basile, que começa a interrogá-la. O que acontece é que era ele quem estava sequestrando os adolescentes. Eles fazem alguns testes na garota e depois a colocam numa cela onde estavam seus 2 colegas que tinham desaparecido. No dia seguinte, Mikkely está sozinho numa praia próxima à sua casa, quando de repente o cego que ele viu no dia anterior aparece na frente dele. O homem responde a todas as perguntas de Mikkely antes mesmo que ele pergunte, como se ele pudesse ler mentes. Quando Mikkely pergunta quem era ele, o homem revela que seu nome é Andrei e que ele era seu pai. Mikkely corre à sua frente e o acusa de mentir. Então Andrei começa a contar sua história. Ele conta que costumava ser um homem normal de uma pequena cidade na Rússia, até que uma explosão nuclear devastadora atingiu a cidade. A radiação matou muitas pessoas e fez uma mudança permanente em outras. Isso fez com que seu DNA sofresse mutação, dando-lhes habilidades sobre-humanas, como voar, telepatia, ser invisível e assim por diante. Essas pessoas eram chamadas de os especiais e foram levadas a um acampamento paramilitar chamado a Divisão, para serem usadas como armas. A Divisão usou eles além de sua capacidade, pois quanto mais potência os especiais usavam, mais fracos eles ficavam. Outro efeito colateral disso é que todos ficaram inférteis, ou seja, não podiam gerar filhos, exceto Andrei e a mãe de Mikkely. Assim, portanto, criar novos especiais era impossível. Porém, eles dois, como não sofreram esse efeito colateral de não poderem ter filhos, deram à luz a Mikkely, que foi a primeira criança nascida de 2 pessoas especiais. Mas assim que ele nasceu, os agentes da Divisão o quiseram levar embora. Então seus pais decidiram fugir com Mikkely e tiveram sucesso. Porém, o pessoal da organização perseguiram o casal para ter a criança de volta. O pai de Mikkely tinha o poder de ler as mentes das pessoas, enquanto sua mãe tinha o poder de ficar invisível. Andrei conseguiu fugir com Mikkely, mas sua esposa foi morta pela Divisão. Andrei sabia que Mikkely não estava seguro com ele, então decidiu por bem colocá-lo na frente da porta da casa de Giovanna após ler sua mente e confirmar que ela era uma boa pessoa. Porém, recentemente, o pessoal da Divisão descobriu que o garoto especial morava naquela cidade. Então eles estão sequestrando adolescentes e testando-os para ver se são especiais. Depois de ouvir sua verdadeira origem, Mikkely fica chocado. Ele quase não acredita, mas Andrei diz a ele que não tinha muito tempo para conversar, pois o pescador ao lado deles acha que Andrei é um sequestrador e estava desconfiado, então iria chamar a polícia logo. Andrei entrega a Mikkely um terno que fica invisível junto com seu corpo. Ele então usa seus poderes mentais e tira a memória sobre eles na cabeça do pescador, indo embora em seguida. Logo depois, a polícia chega junto com Basile. Giovanna revela a ele que Mikkely é adotado, o que faz Basile acreditar que ele poderia ser o garoto especial. Ele se oferece para levá-lo até a sua casa. Quando eles chegam em casa, Mikkely percebe um ferimento na mão de Basile, no local exato onde seu cachorro havia mordido o sequestrador de Stella. Ele olha para o homem com desconfiança e tenta fugir. Porém não consegue, pois Basile já havia bloqueado as portas e planejado sequestrá-lo. Mikkely corre para uma outra sala e tira suas roupas, tornando-se invisível. Ele consegue escapar, porém Basile segue ele. Quando eles estão nas ruas, Mikkely vê o valentão da escola em sua motocicleta. Ele se senta atrás dele e pede que ele vá embora rapidamente, senão o homem os pegaria para matar. Eles então fogem e ao chegarem numa área segura, Mikkely se revela a ele e o conta sobre o rapto de seus colegas. Enquanto isso, Stella e seus amigos veem uma saída de ventilação no teto. Eles sobem um no outro e Stella consegue sair. Enquanto se escondia dos guardas, ela sobe uma torre e alcança uma luz refletora. Acreditando que seu amigo invisível poderia a encontrar, ela faz um desenho de carinha sorrindo na luz e aponta para as nuvens. Nesse momento, Mikkely vê o rosto sorridente e percebe que Stella está tentando mostrar onde estava. Ele e o valentão seguem a luz, mas assim que chegam, Stella é pega pelos guardas. O valentão causa um mau funcionamento elétrico usando a sua arma de paintball quando Mikkely invisível entra. Ele vê Basile e seus homens monitorando Giovanna e Andrei, que se uniram para encontrá-lo. Então ele avança e nocauteia um guarda. Usando sua arma, ele ameaça o outro guarda para abrir a cela onde Stella e os outros estão presos. Depois de libertá-los e prender os guardas lá dentro, Mikkely se revela a seus amigos, que ficam bem surpresos. Os garotos querem fugir, mas Stella insiste que eles devem salvar um velho que ela viu trancado em uma outra sala antes. Mikkely então vai com ela para salvar o tal homem, porém Stella o leva para os vilões em vez disso e aponta uma arma para ele.
Então ela de repente fica inconsciente e um velho atrás dela surge e começa a falar. O que acontece é que ele tem o poder de controlar as mentes das pessoas, onde ele tem controlado Basile e Stella para trazer Mikkeli até ali. Ele então leva os dois para um submarino e os coloca nele, sendo levados em seguida para o mar. Depois disso, Andrei e Giovanna chegam no local e encontram lá o valentão. O navio tinha sido programado para explodir em alguns segundos, e então eles rapidamente salvam as duas crianças sequestradas e Basile, que estava preso lá dentro. Andrei lê a mente de Basile e percebe que alguém o estava controlando. Então eles rapidamente se afastam do navio, que explode em pedaços logo depois. De volta ao submarino, Mikkeli descobre seu poder de telecinesia e começa a destruir o lugar. Usando seus poderes, ele consegue matar os homens e salvar a si mesmo junto com Stella. Eles finalmente voltam para a costa, onde muitas pessoas estão esperando por eles. Mikkeli fica invisível na frente de todos, exibindo suas habilidades. Andrei diz a Mikkeli que precisa remover a memória de todos porque a divisão virá atrás deles novamente. Mikkeli se despede de Stella e a beija, achando ser a última vez. Andrei diz a ele que vai embora depois de apagar a memória de todos, mas ele sempre saberá quando Mikkeli precisar dele. Todos então retornam à sua vida normal. A cena corta então para algum lugar na Rússia, onde a mãe de Mikkeli, que todos pensavam estar morta, na verdade só tinha sido ferida no confronto. Ela havia derrotado a divisão naquela época e agora a está governando. Na verdade, foi ela quem enviou aquelas pessoas para trazer Mikkeli de volta para ela, onde agora ela está contra todas as pessoas normais que olham para eles como se fossem aberrações. Em seguida, um guarda informa que, embora eles tenham perdido Mikkeli, eles encontraram sua irmã gêmea, Natasha. Um clipe do passado nos mostra que Andrei fugiu com 2 filhos naquele dia. O filme termina com o guarda dizendo à mãe de Mikkeli que Natasha estava em algum lugar em Marrocos, sugerindo assim então uma sequência desse filme.